Fala galera do 10º semestre, prontos para iniciar o procedimento de desembarque? Espero que sim, mas antes da gente desembarcar, vocês vão ter que ainda fazer alguns procedimentos, que dentre eles a gente vai ter aí a prova do ENAD. Esse procedimento da prova do ENAD é uma segurança não só para vocês, no seu histórico escolar, como na vida profissional, mas também para a nossa instituição, que é o Mackenzie. O Mackenzie me convidou para falar para vocês um pouquinho a respeito de um aspecto da prova do ENAD, que é o fato dela trazer sempre alguma questão do direito tributário. Eu analisei as provas do ENAD dos anos de 2015, 2012 e 2009. E, para minha surpresa, a prova do ENAD não dá muita atenção para o direito tributário. Aliás, nessas 3 provas nós tivemos praticamente 3 questões de direito tributário, uma em cada prova. A primeira questão, em 2009, tratou sobre taxa. Ela discutia a possibilidade de se fixar o valor da taxa, levando em consideração o contribuinte e não o serviço prestado. Então era uma discussão sobre a natureza do tipo de cobrança que uma taxa pode implicar. Se ela é um tributo de valor específico, ou ter aquilo que a gente chama também de alíquota específica, ou tem um tributo de natureza ad valorem que incide sobre o valor e ele leva em consideração a capacidade contributiva. Eu, para os alunos, enquanto estão no 8º semestre, quando a gente trata de teoria geral da obrigação tributária, eu sempre realço que a taxa, como ela leva em consideração o exercício do poder de polícia ou o serviço público divisível específico, a taxa não pode levar em consideração a capacidade contributiva do contribuinte, mas sim o custo da atividade estatal. E a questão, então, trabalhava com essa ideia e a resposta correta era que a taxa não poderia ser fixada levando em consideração a riqueza da coisa ou a riqueza do contribuinte, mas sim o custo efetivo do serviço prestado. Depois, em 2012, nós tivemos uma questão um pouco mais ampla que discutia o termo inicial da ação de repetição de indébito, que é algo que também a gente conversa no 8º semestre, na teoria geral da obrigação tributária, a respeito dos prazos prescricionais que nós temos para a repetição de indébito tributário. Na repetição de indébito tributário, eu lembro para vocês que o prazo também é de 5 anos, como a regra geral que a gente tem no direito tributário. A diferença é que a gente tem para repetição de indébito tributário entre aquilo que a gente chama de repetição de indébito tributário no lançamento por homologação e nos tributos que são sujeitos a lançamento de ofício ou por declaração. Se vocês não se lembram, a gente discutiu isso no 8º semestre e eu expliquei para vocês que o prazo prescricional na repetição de indébito, existia uma discussão, que era a famosa tese do 5+5, que tinha sido, na verdade, reconhecida pelo STJ como a favorável, que era esperar o prazo de 5 anos para lançamento e depois, quando o lançamento fosse considerado homologado, o contribuinte teria mais 5 anos para restituir. Essa tese acabou, logo depois que o STJ deu o ganho de causa para os contribuintes, o governo federal editou a Lei Complementar 118 e lá no artigo 3º ela disse, a Lei Complementar, que o prazo para restituição nos lançamentos por homologação não seria de 5 anos daquilo que a gente considera o lançamento homologado, mas sim da data do efetivo pagamento. E houve toda uma discussão de direito intertemporal, se a lei era de natureza interpretativa ou era lei material, e o STJ acabou decidindo que a lei era material, que ela modificava o prazo de prescrição e determinou que o prazo de prescrição de 5 anos a contar do pagamento indevido seria respeitado só depois da edição da vigência da Lei Complementar 118. O STF e o STJ, quando ele fala isso, ele fala que então o prazo de 5 anos a contar do pagamento seria só para aquelas ações, para aqueles pagamentos que ocorressem depois de homologado o lançamento na vigência da Lei Complementar 118. A discussão chegou no STF e o STF disse
que o prazo de prescrição de 5 anos para restituir o tributo, ele não era contado do pagamento efetivo para efeitos da aplicação da nova lei, mas sim da data do ajuizamento da ação. Houve uma diferença entre o entendimento do STJ e do STF e a questão do ENAD não queria saber se você sabia se o prazo de prescrição era um ou outro, mas ela simplesmente queria que você interpretasse qual que era a razão da fixação do novo entendimento do STJ. Na verdade, era uma prova mais de raciocínio lógico do que de conhecimento jurídico. E, por fim, em 2015, o tema taxa voltou a debate. A prova de 2015 fez uma questão sobre taxa e ela perguntava, então, se uma taxa paga por uma empresa para renovação de licença de atividade empresarial, de funcionamento da empresa, poderia ser cobrada sem que a fiscalização efetivamente fosse visitar a empresa. E a questão, então, discutia se essa empresa podia pedir anulação do lançamento da taxa ao fundamento da ausência de efetiva fiscalização. Essa questão foi anulada na prova de 2015 e, na final, a prova deixou de reconhecer que uma das respostas ali estava certa, porque existia uma discussão, porque a taxa não era uma taxa para licença de funcionamento, mas era uma taxa para renovação da licença. E aí existe uma discussão se para renovação automática precisa ter a visita em loco ou simplesmente a renovação não demanda. E como existe divergência jurisprudencial sobre isso, eles entenderam por bem anular a questão. Como vocês podem ver, a prova do ENAD não se aprofunda nas discussões tributárias. O máximo que se procurou saber até hoje foi uma discussão acerca da natureza da taxa, mesmo quando se tratou de prescrição, que seria um tema um pouco mais complexo, não se quis saber o conhecimento do aluno, mas simplesmente uma interpretação de raciocínio lógico. Então, dentro desse panorama, o que a gente pode compreender? Que a prova do ENAD, ela dá ao direito tributário simplesmente um tratamento um pouco mais superficial e quer verificar do aluno se ele tem um conceito um pouco mais claro do que é imposto, do que é taxa, e a gente pode esperar, por exemplo, nessa prova desse ano, que nós tenhamos aí alguma pergunta discutindo, né, o que a gente tem aí de matéria tributária que de repente pode gerar alguma conversa um pouco mais profunda esse ano, que eu diria que de repente é um assunto que pode ser demandado, que são a questão das contribuições sociais, que é algo que está em pauta, né, por conta de reforma previdenciária, discutir um pouco da possibilidade de instituir imposto sobre grandes fortunas, que são assuntos que sempre vêm à tona em época de crises econômicas, né? Então, voltar a dar uma releitura nesses aspectos constitucionais do direito tributário e, na parte de teoria geral da obrigação, revisitar o assunto de prescrição, que sempre é um assunto interessante, tá bom? Então, gente, vamos lá, é uma obrigação que vocês têm para com o sistema educacional, com a instituição, e eu tenho certeza que vai acrescentar para vocês. Me coloco à disposição para quem tiver alguma dúvida, quiser discutir algum assunto, me procurar pela faculdade. Tá ok? Boa sorte e boa prova.